Boa noite, Instagram. Se você está me vendo, você provavelmente está assistindo essa aula gravada, porque ainda não chegou ninguém aqui. Eu quero te falar que eu vou receber as pessoas que vão assistir ao vivo, então se você quiser adiantar 2 ou 3 minutinhos para ir direto para o conteúdo da live, pode fazer isso. Antes, envie essa live para alguém. Enquanto você começa a assistir, você já envia, porque assim você já espalha esse conteúdo e o Instagram entende que esse conteúdo é relevante. Vou colocar meu fone e esperar as pessoas chegarem. Tem alguém chegando aí? Assim. Boa noite, menina. Tô colocando meu fone aqui. Docia chocolatuda, fala o seu nome para mim, para eu te dar boas-vindas. Vou colocar o tema da live aqui, fixar. Meninas, clica aí no aviãozinho, envia essa live para alguém, para algumas pessoas, porque assim o Instagram entende que essa live é relevante e convida mais pessoas para vir assistir a aula de hoje. A aula de hoje está muito legal, vale a pena convidar as amigas. Eu vou falar sobre. O tema da aula de hoje é como dizer o que eu sinto me torna uma mãe melhor. Então, nós vamos falar sobre expressar sentimentos, como que isso melhora a sua maternidade, como que isso pode te tornar uma mãe melhor. E eu já te adianto que são de 3 maneiras diferentes, não é só em uma forma que isso pode te tornar uma mãe melhor, são 3. E no decorrer da aula eu vou falando cada uma delas, tá? Eu tenho aqui um roteiro para falar com vocês, então quando eu desviar o olhar é porque eu estou procurando ali as minhas anotações. Então vamos lá, gente. Para começar, sei que expressar os nossos sentimentos não é uma coisa incentivada na nossa sociedade. Na verdade, não é nada valorizado. Na nossa sociedade é valorizado a gente fazer o que pensa, a maneira certa de pensar e não o que a gente sente. Essa aula de hoje eu usei alguns exemplos do livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, mas basicamente eu estou me baseando no livro da CNV do Marshall Rosenberg, tá bom? E aí, o nosso repertório de palavras para dizer o que a gente sente é um repertório muito pequeno. A gente tem muito mais vocabulário para rotular o que a gente pensa, o que os outros pensam da gente, do que para dizer o que a gente realmente está sentindo. Os nossos sentimentos não são considerados importantes. Normalmente a gente é incentivado a não dizer o que a gente sente. E hoje a gente vai ver aqui que é muito importante, que vale muito a pena expressar, identificar e nomear o que você está sentindo. Oi, Pri, boa noite, seja bem-vinda. Tudo bem, e você? Então, logo de cara, eu já vou contar para vocês que a primeira maneira que você se torna uma mãe melhor, quando você diz o que você sente, quando você expressa o que você sente, é porque você dá a oportunidade do seu filho aprender com você, enriquecer o vocabulário dele de sentimentos. Porque se o nosso vocabulário de sentimentos, de emoções é restrito, é pequeno, se a gente não enriquecer o nosso vocabulário e não mostrar isso para o nosso filho, não deixar o nosso filho perceber esse vocabulário durante a nossa convivência, vocês concordam que quando ele crescer, agora, né, já hoje, que ele já é um ser, ele já está vivo, ele já está aqui, hoje o vocabulário dele também vai ser reduzido e pro resto da vida vai ser reduzido. E aí, talvez, quando ele estiver na fase adulta, ele vai passar pelo que a gente está passando, de ter que pensar, tentar nomear o que ele está sentindo. Então, a primeira maneira que você se torna uma mãe melhor, quando você expressa, eu escrevi no tema da live dizer o que eu sinto, porque expressar o que eu sinto ia ficar muito grande, mas quando você expressa o que você sente,
A primeira maneira que você se torna uma mãe melhor é que você possibilita que seu filho aprenda com você a expressar o que ele sente também. E qual o benefício dele expressar o que ele sente? Quando a gente expressa o que a gente sente, a gente resolve, a gente se coloca vulnerável e a gente tem tem muito mais possibilidades de resolver conflitos. Esse já é a segunda maneira, mas eu vou voltar a falar nela daqui a pouco, um pouco mais para frente. Então, quando a gente expressa o que a gente sente, quando a gente nomeia o que a gente sente e expressa isso para o nosso filho ou na presença do nosso filho, a gente está possibilitando que ele aprenda sobre sentimentos, que ele amplie o vocabulário dele sobre o que ele sente, sobre as emoções. E a gente está ensinando ele que ele pode sentir, que ele pode mostrar o que ele sente, que ele tem todo o direito de sentir, porque nós fomos reprimidos. Nós não podíamos dizer o que a gente sentia. Se a gente estivesse com raiva, a gente tinha que ir para o quarto. Se a gente estivesse chorando, a gente tinha que chorar no canto. E aí, quando você expressa o que você sente, você está mostrando para o seu filho que ele pode sentir. Eu até escrevi ensinando para o seu filho, mas não é ensinar. A gente sempre fala isso, que ensinar não é ensinar, é impossível. Aprender é inevitável. Então, quando você dá o exemplo, o seu filho aprende com você. Eu esqueci o primeiro nome do autor dessa frase, eu sei que é Pacheco. Quando a gente mostra através dos exemplos, nós estamos dando a possibilidade para o nosso filho aprender sobre sentimentos, aprender a expressar o que ele sente e a sentir livremente na nossa presença, estando aqui nesse mundo. Essa é a maneira que você se torna uma José Pacheco. Obrigada, Si. Essa é a primeira maneira que você se torna uma mãe melhor, quando você expressa o que você sente na presença do seu filho. Ele também vai ter o vocabulário dele de emoções, de sentimentos enriquecido, além de você. Ele vai provar os benefícios de saber expressar o que ele sente em todos os ambientes que ele estiver. E você também, porque quando a gente expressa o que a gente sente, é muito mais fácil nos relacionar com as pessoas. Tanto nos nossos relacionamentos íntimos dentro de casa, com o nosso filho, mas também fora de casa, no nosso trabalho, na nossa vida profissional, a gente tem grandes benefícios quando a gente expressa o que a gente sente. Assim está perguntando, mas você quer dizer que devemos falar dos nossos sentimentos para as crianças? Demonstrar o que você sente para as crianças. Deixar o seu filho perceber o que você está sentindo. Dizer para ele como você está se sentindo. Não fazer da criança o seu psicólogo, né? Não usar a criança para cuidar de você, para ouvir coisas que ela não está pronta para ouvir, mas deixar a criança perceber o que você está sentindo, deixar a criança perceber quando você está triste, dizer para a criança: estou me sentindo triste, estou me sentindo feliz, porque isso vai enriquecer o vocabulário dela e você vai expressar o que você sente. Eu não estou dizendo para você descontar a raiva, por exemplo, quando você estiver sentindo raiva, descontar essa raiva no seu filho, mas você pode dizer para ele: eu estou com raiva. Por isso, nesse momento, a gente não pode continuar brincando. Eu vou deitar no chão porque eu estou com raiva. A gente tem uma dica dessa, né? Nos vídeos aqui de 1 minuto, a gente tem essa dica. Tô com muita raiva, o que eu faço para não explodir com meu filho? Lava o rosto, deita no chão. Vou deitar no chão, vou lavar o rosto porque eu estou com muita raiva. Você vai expressar para o seu filho o que você está sentindo. E aí ele vai aprender com você através do exemplo. E você também vai ter muitos benefícios de expressar o que você sente em todos os ambientes, principalmente no ambiente profissional. O SOS, exatamente, sim, obrigada. Aqui se você vir na guia aqui do nosso feed, lá na guia dos vídeos, tá? Aqui no IGTV, você vai ver que tem o SOS para não explodir com seu filho. E lá tem essa dica de lavar o rosto quando você está prestes a explodir. Hoje, quando eu fiz o convite para essa live,
eu contei para vocês a história da Brené Brown com a filha dela. E a história, assim, para quem não viu lá no feed, eu vou contar aqui para vocês de novo. A história era que a filha dela chegou do colégio, muito chateada, correu pro quarto e ela foi atrás para ver o que tinha acontecido com a filha. E aí a filha contou para ela que estava cansada de ser os outros, que todos os dias, na hora do recreio, eles jogavam futebol e aí os dois meninos, que eram os capitães do time, escolhiam as pessoas do time. E escolhia por nome. E no final, eles falavam, eu quero fulano, fulano, fulano. E aí falava, e os outros a gente divide. E ela estava sempre nos outros. E ela não aguentava mais estar entre os outros. E aí a Brené falou para ela que entendia o que ela estava sentindo. Que sabia o que ela estava sentindo. E a filha falou, não, duvido que você sabe o que eu estou sentindo. E ela falou, sim, quando eu sou menosprezada, eu sinto dor, eu sinto tristeza. E eu me acho pequena e eu gostaria que as pessoas olhassem com o valor que eu mereço, olhassem para mim e dessem a importância que eu tenho. Aí a filha dela ficou assustada, olhou para ele e falou assim, nossa, então você sabe realmente o que eu tô sentindo, porque é exatamente assim que eu me sinto. Ela se abriu, contou para a filha como ela se sentia em casa, que ela era menosprezada. Quando a gente vê o nosso filho sofrendo, a gente quer evitar que ele sinta o que está sentindo. E aí, muitas vezes a gente cai na cilada de dizer, isso é normal, ou não, você não precisa se sentir assim, aqueles meninos são irresponsáveis, são bobos, não liga para aqueles meninos, a gente quer culpar o que o outro está fazendo para o nosso filho, e a gente quer proteger o nosso filho, e aí a gente diz, você não precisa se sentir assim, ou não fica assim não, mas eu acho você a criança mais importante. E aí a gente ignora o que a criança está sentindo. Quando a gente diz para ela o que a gente está, quando a gente conta que a gente também se sente daquele jeito, que a gente entende o que ela sente ou não entende. Podia ser um caso dela não entender o que a filha estava sentindo. Filha, eu não sei o que você está sentindo. Eu não sei o que você está sentindo, mas eu já me senti assim, assim, assado em tal situação. Ela poderia também não ter nunca vivido uma situação daquela para saber o que a filha dela estivesse sentindo. Mas quando você abre para os seus sentimentos, você mostra para o seu filho o que você está sentindo, isso faz com que ele entenda. Você viu, quando ela disse, eu me sinto, eu sinto raiva, eu sinto dor, a filha logo percebeu. E aí, quando você fala dos seus sentimentos, o seu filho entende e aí ele vai ampliando o vocabulário dele. E aí a filha percebeu, pela fala da mãe, percebeu, olha, é exatamente assim que eu me sinto. Talvez ela não soubesse nem contar como ela se sentia. Talvez o máximo que ela faria seria chegar em casa e contar o ocorrido. Todo dia na escola os meninos dividem, eu sempre fico entre os outros e eu não quero mais ficar entre os outros. Mas ela não soubesse dizer o que ela estava sentindo. Mas como a mãe contou o que ela estava sentindo, a filha identificou o sentimento. Nem sei o que dizer, mas estou aqui com você, pois sei que você está num momento difícil. Exatamente. Se você não tem você não sabe o que a criança está vivendo naquele momento, você fica ali com ela, que entende que aquilo é difícil, que aquilo que ela está sentindo não é fácil, e você vai ficar ali com ela, passando por aquele momento difícil junto com ela. E quando você tiver uma oportunidade, quando você puder se abrir e dizer o que você sente, isso ajuda seu filho a ampliar o vocabulário dele, a perceber o que ele está sentindo. Você não vai nomear o sentimento que seu filho está sentindo, porque você pode errar. Mas quando você se mostra, quando você mostra os seus sentimentos, isso vai ampliando o vocabulário dele, sentimento, vai ajudando com que ele se identifique com as coisas que ele sente. E principalmente vai dando liberdade dele para esse sentir, porque ele percebe que ali tudo bem sentir, que aqui nesse ambiente ele está seguro, que ele pode sentir. Então, o primeiro benefício, né, a primeira maneira que você se torna uma mãe melhor quando você expressa o que você sente para o seu filho, é que você possibilita que ele também sinta, que ele também demonstre os sentimentos dele e aprenda com você, enriqueça aí o vocabulário dele de sentimentos também.
e isso vai ser muito bom para a vida adulta, para a vida dele, presente e para a vida adulta. Hoje em dia, eu falei, né, que vai ser bom para você expressar junto com seu filho ali nos relacionamentos íntimos, no relacionamento familiar, mas também na vida profissional. Hoje em dia, um diferencial muito grande no mercado de trabalho é a inteligência emocional. E inteligência emocional passa por você entender o que você sente, você perceber, nomear e saber expressar as suas emoções. Saber expressar significa você saber dizer o que você está sentindo, você saber que você pode sentir, sem necessariamente explodir com as pessoas, por exemplo, quando você estiver sentindo raiva, né? Então, já é uma grande vantagem aí se você tem esse ambiente, se você promove esse ambiente de aprendizado do seu filho, de expressar e de sentir as emoções dele. Deixa eu ver aqui qual é o próximo passo. Mas um erro muito comum da nossa linguagem, um erro muito comum da nossa sociedade que não está habituada a expressar o que sente, que não valoriza as emoções, é a gente usar o verbo sentir para não expressar o que a gente sente de verdade. Saber onde e quando é necessário liberar o estresse. Sim. Falando em estresse, assim comentou aqui, né? Saber onde e quando é necessário liberar o estresse. Ela falou sobre estresse e tem um vídeo no feed que eu subi hoje que está falando sobre uma forma de liberar o estresse. Vale a pena assistir. Um erro muito comum na nossa sociedade é a gente usar o verbo sinto que para não expressar o que a gente sente de verdade. A gente usa o verbo sinto e aí segue o verbo de sinto que, sinto como se, sinto que eu, sinto que ela, sinto que ele, sinto que aquilo. Quando a gente coloca o verbo com esses complementos depois, normalmente a gente não expressa o que a gente está sentindo de verdade. Então, o que a gente faz? A gente coloca um pensamento, uma avaliação da nossa atitude, uma avaliação da situação, uma avaliação da pessoa que está com a gente, e a gente acha que a gente está expressando o sentimento. E por que isso? Porque justamente a gente não é incentivado a dizer o que a gente sente. Então, o que eu percebo comigo, o que acontece? Eu não sei muitas vezes nomear o que eu estou sentindo. E aí eu descrevo uma situação, eu descrevo uma avaliação que eu estou fazendo do meu trabalho, uma avaliação que eu estou fazendo de mim mesma. Ou eu descrevo o que eu acho que o outro está fazendo de mim. Só que quando eu estou descrevendo o que o outro está fazendo comigo, ou uma situação, ou o que eu estou fazendo, eu não estou expressando um sentimento de verdade. Então é muito importante a gente perceber quando a gente está realmente expressando um sentimento e quando a gente está expressando uma avaliação. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês. Então aqui, eu estou aqui fazendo essa live com vocês e eu posso dizer, por exemplo, sinto que eu estou aqui falando só com a Silane. Eu disse como eu me sinto? Si, me responde aí. Eu disse como eu me sinto nessa frase? Sinto que eu estou falando aqui só com a Silane. Me responde. Se você estiver vendo essa live gravada, pode deixar os seus comentários, que depois a gente vai passando ali e respondendo, tá? Tem um delayzinho aqui na resposta, então eu vou dar mais um exemplo enquanto assim me responde a pergunta que eu fiz para ela. Quando eu, por exemplo, conversando com o Henrique, e aí de repente eu falo para ele: sinto que você não está prestando atenção no que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu sinto? Não estou dizendo que eu sinto. Porque quando eu falo, sinto que eu estou falando apenas com a Silane, e quando eu falo para o Henrique, sinto que você não está prestando atenção no que eu estou dizendo, eu estou fazendo uma avaliação
do que eu estou fazendo. E no caso do Henrique, eu estou fazendo uma avaliação do que ele está fazendo. Agora, eu posso dizer, sinto-me frustrada, Henrique, porque eu estou falando com você e parece, eu percebo, eu acho, eu imagino, eu julgo que você não está prestando atenção no que eu estou dizendo. Mas o que eu sinto, na verdade, é frustração. O que eu sinto, na verdade, é tristeza. Então, esse é um erro muito comum e aí vale a pena, é um fato ou uma observação ou julgamentos, exatamente. Então, já que a gente está falando de expressar aqui os nossos sentimentos, ficarmos alerta que muitas vezes, por falta de vocabulário, porque a gente não quer se abrir de verdade, a gente coloca um julgamento, coloca uma avaliação, uma observação, como assim falou, um pensamento, às vezes é só um pensamento, e não está errado você dizer o que você pensa sobre uma situação, você pode dizer sobre o que você pensa sobre uma situação. Agora, o que você não pode é achar que isso está descrevendo o que você sente. Então, quando você for dizer o que você realmente sente, então sinto-me triste, sinto-me feliz. Tem um exemplo muito legal no livro do Marshall, que ele fala assim, né? Sinto que eu sou um mau violinista. O violinista, vamos dizer que eu tocasse violino, né? Sinto que eu sou uma má violinista. Eu estou avaliando como eu sou como violinista. Eu não estou dizendo como eu me sinto. Eu poderia dizer, sinto-me impaciente, porque eu treino todo dia e ainda sou uma má violinista. Não tem problema eu dizer o que eu penso sobre eu mesma como violinista. Só que isso não é um sentimento. Eu penso que eu sou uma má violinista e aí como eu me sinto? Eu me sinto impaciente, me sinto frustrada, me sinto triste, me sinto desanimada. Porque eu não sou uma boa violinista. Porque eu acho que eu não sou uma boa violinista. E por que eu tô falando isso? Porque a segunda maneira, uma das maneiras de a gente se tornar melhor quando a gente expressa o que a gente sente é a conexão. Mas quando a gente faz uma avaliação do outro, você usa a palavra sinto que, o verbo sentir, né? Você usa o verbo sentir para avaliar o outro, isso não vai conectar vocês. Por exemplo, se eu chegar no meu marido e falar, sinto que você não está comprometido com a nossa família. Parece que eu estou dizendo de um sentimento. Parece, porque eu coloquei a palavra sinto ali. Mas eu estou fazendo uma avaliação dele. Então, como que vai ter a conexão se eu estou fazendo uma avaliação, um julgamento dele? Então, por isso que é importante a gente saber diferenciar o que a gente sente de verdade do que o que a gente pensa. Gente, peraí. Me desculpem. Oi, Kátia. Boa noite, seja bem-vinda. Eu falei para vocês na outra vez que eu fiz aula, que eu dei aula aqui para vocês, que eu não sei o que acontece. Eu começo a falar, minha garganta começa uns pigarros. Eu tava super bem o dia todo. Começo a falar aqui na aula, minha garganta começa a coçar. Então, é importante a gente saber diferenciar o que a gente sente do que a gente pensa, do que a gente avalia do outro. Quando a gente for falar o que a gente sente, você não estaria se vulnerabilizando de verdade. Exatamente. Quando a gente faz avaliação, a gente não está se vulnerabilizando de verdade, porque a gente não está expressando um sentimento de verdade. A gente está fazendo uma avaliação, ou de mim, ou da situação, ou do outro. Se for de mim, não tem nenhum problema. E pode até ser do outro quando não é um rótulo, quando não é um julgamento. Mas isso não é se vulnerabilizar, isso não é dizer exatamente como você se sente, expressar sentimento. A segunda maneira que expressar como você se sente, dizer como você se sente, lhe torna uma mãe melhor, é justamente porque quando a gente se vulnerabiliza, isso nos ajuda a resolver conflitos. Então, se você tem um conflito para resolver, se você tem um conflito aí na sua casa e você se põe vulnerável, você diz como você se sente de verdade, isso te ajuda a resolver conflitos. Esse também é o problema, de novo, de você, quando você confundir o sinto que
em vez de realmente uma coisa que sente. E aí, uma coisa importante sobre isso, quando você diz realmente o que você sente, não necessariamente precisa vir o sinto que. Você pode dizer estou com raiva, porque é realmente um sentimento. Estou frustrada. Então, quando você formular uma frase, porque não é uma coisa automática, né? Você vai começar a pensar sobre isso a partir de agora que você está vendo essa aula. Quando você for falar, sinto que essa casa não está sendo bem cuidada. Eu consigo colocar isso sem o sinto que? Não forma uma frase. Então, já é uma boa dica que isso não é um sentimento. Se for um sentimento, seria, sei lá, estou frustrada, né? Estou chateada. Estou chateada, porque eu acho que essa casa não está sendo bem cuidada. Então, quando você consegue tirar o sinto que e colocar só estou tal coisa, aí sim é uma boa dica de que você está falando de um sentimento. E quando a gente se vulnerabiliza, isso ajuda a gente a resolver conflitos. Eu trouxe aqui um exemplo de novo do livro do Marshall e também tem um exemplo meu com o Henrique para contar para vocês. Primeiro eu vou contar o meu, né? Depois eu conto do livro. Teve um dia que o Henrique estava... O Henrique é muito opinioso, né? Ele tem muitas opiniões. E eu deixo ele expressar, então o pai dele fala que é porque eu deixo, mas eu entendo que é porque ele é assim. E aí a gente foi na minha mãe, a gente foi no pula-pula e voltamos de carona com a minha mãe. E aí parou o carro lá na garagem dele e ele falou que ia ficar na casa da avó. Assim, sai dele expressar tipo e aceitarmos que ela pode estar com raiva, que não é desrespeito. Muito lembrado. Porque a criança vai expressar que ela tá com raiva. E aí, na hora, ela vai dizer que tá com raiva de você. Tudo bem, ela tá com raiva. Não quer dizer que ela tá te respeitando. Ela realmente tá com raiva naquele momento. A gente sente raiva num momento, né? De um momento, de uma situação. E aí, só que a criança não vai saber identificar que tá com raiva daquela situação, que ela tá com raiva que ela se machucou, que ela tá com raiva que ela caiu, que ela tá com raiva de você. Então, lembrar que isso não é um desrespeito. Quando você abre esse espaço, você libera esse espaço para a criança expressar o que ela sente, tenha um pouco de paciência, né? Ela está falhando. Eu recebi uma ligação agora, será que foi por isso? Eu vou pôr aqui a outra internet e aí você vai me falando se melhorou. Então, quando a gente abre esse espaço, né, para a gente dizer o que a gente sente, a criança também vai dizer. E ela está aprendendo, gente, né? Se a gente, eu com 36 anos, estou aprendendo o que eu sinto, imagina uma criança, no caso do meu filho que sente. Então, precisa ter paciência. Que bom. A gente precisa ter paciência da criança que está aprendendo a expressar o sentimento. Eu repeti a partir do momento que eu li com que não tem nada que seja aqui. Vale lembrar que a criança vai aprender a expressar tipo, estou com raiva de você, e aceitarmos que ela pode estar com raiva e não é um desrespeito. Ela está com raiva, não é um desrespeito estar com raiva de você. Porque a criança está aprendendo a expressar o que ela sente. Você abriu esse espaço, você deixou a criança livre para expressar o que ela sente. E ela não tem maturidade para saber que ela está com raiva da situação, que ela está com raiva do calor, que ela está com raiva porque ela caiu. Ela vai realmente achar que ela está com raiva de você, mas ela não está com raiva de você de verdade. Não significa que ela não vai mais falar com você, como quando você briga com outro adulto e você realmente tem raiva daquele adulto. Isso não é um desrespeito, a criança só está expressando o que ela sente. Eu, com 36 anos, estou aprendendo a expressar o que eu sinto. Nós adultos, que já temos, né, o nosso cérebro completamente formado, estamos aprendendo a expressar o que a gente sente. Imagina a criança. Então, vale a gente ter um pouco de paciência e entender que não é desrespeito, que a criança só está expressando o que ela sente. E se naquele momento ela realmente estiver com raiva de você, tudo bem ela expressar que realmente está com raiva de você. Não vai ser para sempre.
Pelo contrário, você permite que a criança diga em um momento específico que ela está com raiva de você, a probabilidade de que ela não tenha raiva de você para sempre é muito menor do que se você nunca deixar ela expressar o que ela sente. E aí ela pode crescer, pode passar o tempo e se tornar um filho que não gosta não gosta da mãe, não tem uma relação positiva com a mãe. Hoje eu vi os sentimentos da Jojo e foi muito tocante. Então, eu vou dar aqui esse exemplo de como a gente consegue resolver conflitos quando a gente se coloca vulnerável. Eu estava nesse dia, talvez tenha sido o começo do exemplo, que não deu para entender, né, Si? A gente estava um dia vindo do pula-pula, pegamos carona com os meus pais. E aí dentro do carro o Henrique falou que ia para casa da avó. Eu falei, você não vai para casa da avó, a gente vai para casa. Quando desceu do carro, ele queria ficar na casa da avó. E ele ficava repetindo muitas vezes que ele queria ficar na casa da avó. E eu tentando me despedir. E ele saiu andando para vir embora, mas repetindo que queria ficar na casa da avó. E aí ele decidiu que ele queria sorvete também. Que ele queria sorvete, que ele só ia embora se tivesse sorvete. E falando. Eu perdi a paciência com ele. Falei, para de falar, porque eu tava tentando me despedir. Minha mãe tava falando alguma coisa, eu não conseguia ouvir. E aí a gente veio embora. Aí ele veio embora bravo, chorando, chateado, reclamando. Aí chegou aqui, o pai dele já ficou impaciente. Você tá chorando de novo. Ele já tinha chorado uma outra vez naquele dia. Você tá chorando de novo, você fica chorando o tempo todo. E aí ele saiu chorando e foi pro quintal. Eu chamei ele, falei, filho, vem cá. Eu abaixei e falei, olha, eu te amo do jeito que você é. Eu amo você incondicionalmente. Mas você é muito parecido comigo. Nós ficamos com raiva praticamente juntos, nos mesmos momentos. É difícil para mim lidar com os meus sentimentos e com os seus ao mesmo tempo. Mas isso não tem nada a ver com o que eu sinto por você. Abaixei, peguei na mão dele e falei isso. Ele estava chateado. Só que na hora que eu disse isso, ele ficou... Tipo, eu me abri com ele, eu falei, não é fácil, é difícil para mim. Eu estou aprendendo, mas eu te amo. E aí ele me abraçou, e aí ele, tipo, sentiu que ele terminou ali o choro dele, se acalmou e ficou tudo bem. Quando a gente mostra que a gente é vulnerável, a gente consegue resolver os conflitos. E não é só dentro de casa. O exemplo que eu trouxe para vocês do livro do Marshall, ele conta que ele foi mediar uma situação no hospital. Os administradores do hospital precisavam da ajuda dele. E aí, lá na reunião com os administradores, ele começou a simular como seria a reunião com os médicos. Os administradores precisavam fazer uma reunião com os médicos. E aí ele começou a simular que ele era o administrador e os administradores eram médicos. Então, eu tô muito amedrontado de vir aqui falar com vocês. Interromperam, ele falou, não, se a gente disser para eles como a gente tá se sentindo, eles vão nos fazer em pedaços. E aí o Marshall pensou, mas é isso que precisa. Só que teve um dos administradores que topou ir para a reunião com essa abordagem. E aí ele falou, então tá bom. Aí ele foi com essa abordagem. E chegou lá e ele explicou que eles estavam amedrontados e por que eles precisavam tocar de novo naquele assunto. Era um assunto que já tinha sido votado, os médicos votaram contra, mas eles precisavam voltar no assunto, precisavam que os votos fossem outros, porque eles precisavam daquela mudança. E aí ele falou, diga como você sente e por que você precisa. E ele disse isso. E aí ele voltou da reunião impressionado que os votos tinham sido, na primeira vez, 17 contra e 1 a favor. Na segunda reunião, inverteu. Eles tiveram 17 votos a favor e 1 voto contra. Por quê? O administrador foi para a reunião se vulnerabilizando. E aí, a partir daí, os outros administradores entenderam que dizer como se sente num ambiente profissional não é ruim, pelo contrário, ajuda a resolver os conflitos. E eu dei esse exemplo para vocês de uma situação dentro de casa, que eu disse para o meu filho como eu estava me sentindo. E aí foi muito mais fácil da gente se entender, porque eu estava irritada, ele estava irritado, ele estava querendo uma coisa que não era possível naquele momento. E aí eu disse como eu estava me sentindo. E aí a gente conseguiu se entender. Então, quando a gente se vulnerabiliza, quando a gente expressa como a gente está sentindo, a gente consegue resolver os conflitos dentro e fora de casa. Deixa eu ler aqui os comentários. Hoje eu ouvi os sentimentos da Jojo e foi muito tocante. Todos pensam que saber
os sentimentos e ser vulnerável é ser fraco. No meu grupo de estudos de CNV, o tempo todo, uma pessoa diz: é impossível ser respeitado como dizemos, como nos sentimos. Pois é, num grupo de estudos de CNV. Não é verdade. Quando a gente diz como a gente se sente, a gente não está sendo fraco, a gente está sendo humano. E aí, isso também já está aqui no terceiro item, para a gente encerrar, que a gente já está passando um pouquinho do horário. A terceira maneira que a gente se torna uma mãe melhor, quando a gente expressa o que a gente sente, é que isso nos conecta com o nosso filho. Quando você expressa o que você sente, você se conecta com as pessoas. Lembra que eu falei sobre isso lá atrás? E aí, por isso, precisa ser exatamente o que você sente, né? Para você se conectar com o seu filho. Porque a gente, primeiro, porque o nosso filho vai ver a gente como ser humano. Ele não vai ver a gente como aquele ser superior que é a mãe, né? Que é o pai, ou que é o adulto, porque muitas vezes já aconteceu aqui em casa, não sei se acontece aí na casa de vocês, do Henrique falar assim, sei lá, eu caí, e aí ele falar, mas adulto também cai? Ou, eu não sei isso, filho, mas adulto sabe tudo. É como se adulto fosse um ser superior, e nós não somos um ser superior. Nós somos humanos como eles. E aí, quando você mostra o que você sente, você mostra a sua humanidade para o seu filho. Ele percebe que o adulto também é um ser humano. E o problema dele crescer achando que adulto não é ser humano é que ele vai deixando essa humanidade para trás. Ele vai crescendo achando que ele vai ter que ser um super-herói, que ele vai ter que ser, como diz aqui, como se falou, né? Ser vulnerável pode parecer ser fraco. Então ele pode achar que sentir, chorar, ter emoções é uma fraqueza e que ele está crescendo, que ele tem que ser adulto e ele não tem que ser assim. Não, a gente vai mostrar o contrário. Nós somos adultos e nós somos humanas ainda. Apesar de ser sua mãe, eu ainda sou humana. Quando você mostra isso para o seu filho, ele olha para você com outro olhar. E isso conecta vocês. Conecta a gente com nossos filhos. Na comunidade, vou contar os detalhes de como ouvir os sentimentos da Jojo. Muito bom. Vocês que estão lá no grupo da comunidade, então a Si vai contar aí como foi ouvir os sentimentos da Jojo. Isso vai ser muito enriquecedor pra gente. Aliás, até eu tô curiosa agora para ouvir. E aí, só para fechar, essa questão da conexão, quando você se vulnerabiliza, quando você mostra para o seu filho as suas emoções, que você se conecta com ele, ainda continuando naquele exemplo da Brené Brown, eu vou retornar naquela história, que a filha chegou da escola chateada que estava cansada de ser os outros. E aí ela explicou como ela se sentia quando ela era menosprezada. A filha falou, é exatamente assim que eu me sinto. 2 semanas depois, a Brené estava esperando ansiosamente um pôster de uma conferência que ela ia participar, ia ter vários palestrantes e ela ia palestrar. E aí chegou o correio, ela atendeu toda feliz, pegou o cartaz, sentou no sofá e abriu. A filha veio, é o cartaz que você estava esperando, cadê sua foto, mãe? E aí ela ficou procurando, e a Brené meio que a cara de ansiedade deu lugar a uma cara de decepção. E a filha, não tô achando sua foto, mãe, é a mesma filha, a Ellen. Não tô achando sua foto. Aí ela foi e mostrou assim, no cantinho do cartaz, abaixo de várias fotos, estava assim, tipo, vamos dizer, os palestrantes famosos, fulano de tal, a foto de fulano de tal, fulano de tal, a foto do fulano de tal. E aí tinha um cantinho, e os outros? E aí tinha alguns nomes, dentre eles o nome da Brené. E aí a filha dela viu e falou assim, nossa mãe, agora a senhora tá sendo os outros. Ela falou, agora eu estou sendo os outros. Aí a filha colocou a cabeça, encostou a cabeça no ombro dela e falou, eu sei como você está se sentindo. E ela, né, conta que na hora ela não conseguiu entender, que ela não conseguia perceber a preciosidade daquele momento, porque ela estava muito chateada com o que realmente tinha acontecido. Só que elas ficaram ali conectadas. E percebendo assim que por mais que elas fossem os outros lá no futebol da escola, por mais que elas fossem os outros lá no pôster da convenção, da conferência que ela ia participar, ali elas pertenciam uma outra, ali elas tinham conexão. Tudo isso porque lá no começo a mãe falou como ela se sentia.
A mãe contou para ele como ela se sentia. E aí, quando aconteceu a situação com a mãe, a filha estava ali para ele. Então, quando a gente conta como a gente sente para o nosso filho, a gente se conecta com ele. A gente se conecta e ele percebe, essa conexão deixa um caminho livre, um caminho livre entre vocês, para vocês pertencerem, né? Se sentirem iguais, se sentirem parte. E se sentir parte é uma necessidade humana. Então, esse é o terceiro ponto, que você se torna melhor quando você expressa o que você sente. Você se torna uma mãe melhor. Essa conexão, né, é a conexão que é gerada quando a gente mostra o que a gente sente. Para os nossos filhos, quando a gente expressa os nossos sentimentos para eles. Deixa eu ler aqui os comentários da Cia. Quem ainda não está na comunidade Irmãs, é só clicar no link da bio para entrar e fazer parte. Isso mesmo. Então, é isso. Coloquem as suas dúvidas no comentário. Se você tiver alguma dúvida, eu vou dar só uns últimos recados, aí eu consigo ler sua dúvida aqui. Coloca aqui para mim se você tiver alguma dúvida. E se você estiver vendo essa live gravada, coloca nos comentários a sua dúvida. Para você fazer parte da comunidade de Irmãs, lá no link da bio, você clica, ele vai abrir uma tela e aí lá tem um botão para você fazer parte da comunidade. Lá na comunidade, a gente manda os lembretes das aulas e a gente compartilha com vocês como a gente está fazendo para criar um relacionamento de impacto positivo na vida dos nossos filhos, tá? E aí assim vai contar hoje, vai mandar um áudio lá na comunidade como foi para ela ouvir os sentimentos da Joana. Ela pediu para eu dizer os 3 passos, eu vou dizer. Então, quando você conta o que você sente, mostra o que você sente para o seu filho, você tem, em uma frase novamente, por favor, você tem 3 benefícios, né? Você tem 3 benefícios. O primeiro deles é que o seu filho tem a possibilidade de aprender a expressar os sentimentos dele e enriquecer o vocabulário dele de sentimentos a partir do que como ele vê você se expressando. O segundo é que quando a gente se coloca vulnerável, a gente consegue resolver conflitos. E quando você expressa o que você está sentindo, você se coloca vulnerável. E o terceiro é que quando você expressa o que você sente para o seu filho, vocês se conectam. Isso gera uma conexão muito forte entre vocês. Por isso que é importante. Por isso que você se sente, como você se torna uma mãe melhor, dizendo o que você sente. Dessas 3 maneiras, tá bom? Muito obrigada a você, Si, por ter acompanhado. Um beijo para você que vai ver essa aula gravada depois. E não esquece de deixar seus comentários aqui. Um beijo. Tchau, tchau. Boa noite.